Aí, inclusive, a gente vai, quando fala da Máscara Negra, eu estava dizendo para o senhor, é um período que eu não vivenciei fisicamente. Eu sei de coisas na qual Emilson relatou, me falou, pessoas de Guamaré comentaram, porque é uma história realmente ainda muito contada em Guamaré, apesar de já ter alguns anos aí, né? Então, o que aconteceu? Emilson assume a prefeitura, né, nessa sucessão de Auricélio, sendo que assume de uma maneira muito compromissada. Um prefeito muito amarrado, não mexeu basicamente no secretariado, nas práticas, na gestão, né, ficou muito preso àquilo que eles haviam determinado ou condicionado para que ele assumisse daquela forma. Sim. E aí depois, né, ainda havia também o compromisso de apoiar Hélio para prefeito. Então ele era um prefeito que não pôde se candidatar a prefeito. E pela legislação, naquele momento que ele assumiu a prefeitura, ele só podia correr a prefeito. Por isso, o Emilson ficou 4 anos sem mandato, porque quando ele assume como prefeito, ele só podia correr a prefeito, ele não podia correr a outro cargo. E aí, devido ao acordo com o Auricélio, com o Hélio, ele teve que apoiar Hélio e não correu. E aí, isso, a princípio, estava tudo muito bem, só que quando acontece, no início da gestão, a operação, Emilson foi preso com muitos familiares de Hélio, de Auricélio, né? Foi preso algum familiar de Emilson, não? Não, só o Emilson. Só o Emilson, que era, como ele disse, era uma gestão na qual ele trabalhava com uma equipe já de Auricélio, não mudou a gestão administrativa, não mudou muitos secretários, mudou-se muito pouca coisa, né? Contratos tiveram que continuar, porque já haviam compromissos, então ele foi meio que robotizado dentro daquilo. E aí quais eram esses contratos que teriam que continuar, que tinham compromissos? Não sei detalhar para o senhor, não. Eu sei que haviam contratos, por exemplo, de coleta, contratos de serviços públicos, né? Que ele não me detalhou, como é uma coisa na qual ele que me contou essa história, ele não me detalhou as empresas, ele detalhou assim, eu tive que dar continuidade a tudo que já vinha na gestão de Auricélio, inclusive a contratação de shows, que foi justamente o foco da operação. Quando ele lhe confidenciou isso, ele lhe narrou no sentido de que eram alguns contratos também que tinham acessos financeiros e que havia necessidade dessa manutenção desses contratos. Então, eu creio que havia, né, já algum compromisso financeiro, inclusive com os antigos gestores. Ele teve que dar continuidade, honrar aquilo ali. Não era um contrato assim, não, eu estou assumindo e como é um contrato de um serviço contínuo que para a máquina existir, eu vou manter por manter. Não, eram compromissos políticos e financeiros, com certeza. Ele teve que continuar. Tanto que a mágoa dele, nesse contexto de político, foi que ele fez, entre aspas, a parte dele, de ficar ali como gestor, de honrar os contratos, os compromissos, de não suspender nada, de manter tudo aquilo. Houve os shows, houve eventos de Fábio Júnior, Reginaldo Rossi, coisas que eles tiveram que dar, já tinha agendado e ele cumpriu, e tudo isso foi feito. E aí, ao final, apoiou o Hélio para prefeito, o Hélio ganhou, né? E depois veio toda essa operação, né? Uma operação muito famosa lá em Guamaré, e ele foi preso basicamente com os familiares de Auricélio e Hélio, né, que são parentes. E mais algumas pessoas que prestavam serviço estavam envolvidos dentro daquilo que a operação levantou na ocasião, né? E isso é que realmente gerava muita mágoa com o Emilson junto a Hélio, por conta dele ter pagado esse alto preço, né, vamos dizer assim, no sentido de cumprir todos esses requisitos. E ele ficou 4 anos afastado da política também por conta disso, não por causa da prisão. E houve algum acerto de Hélio com ele, de apoiá-lo depois, isso, então, ou financeiramente? Na verdade, esse acordo ele continuou, que a prisão vai acontecer um pouco depois. Esse acordo continuou, o Damião foi eleito presidente da Câmara, dentro desse acordo político, né? Olha, vamos eleger Damião, que foi o seu candidato, presidente da Câmara, e vamos caminhando e tal. Temos o compromisso depois de te reconduzir ao cargo de vereador. Então, tudo isso, politicamente,
Continuou. Aí veio a situação da prisão, o processo. Não, eu falo pós-prisão, né? Pós-operação. Isso, pós-operação, Emilson continuou tendo acesso. Ele teve uma ruptura com o Damião, né? Ele dizia que o Damião se aproveitou do que aconteceu para se afastar dele, e aí ele continuou em contato com Hélio, com a gestão de Hélio, tanto que quando acontece a questão da Holly, ele vai entrar como uma pessoa que vai conseguir que a Holly preste o serviço, além também de ser um investidor. Então isso mostra que ele tinha uma proximidade com a gestão de Hélio, né? Durante a primeira gestão de Hélio ele fez parte, ele veio se afastar mesmo no momento da reeleição e na campanha. Tanto que vale ressaltar, sabe o quê, doutor? Que o advogado de Emilson era o procurador da Câmara, o Dr. Mauro Guzmão. Né? Quem é advogado em todos os processos que Emilson ficou, Emilson teve a prisão, tinha os processos que tramitavam, né? Então quem advogava para Emilson era o Dr. Mauro, que era o procurador da Câmara, e o presidente era eu já, e o prefeito Hélio, então havia toda uma proximidade nesse sentido. Mauro veio se retirar dos processos de Emilson em janeiro de 2017, quando Emilson se torna presidente e se torna de fato oposição a Hélio. Sim. Aí que Mauro vai sair e depois vai entrar o doutor Sandriano. Mas o Emilson fazia parte de todo esse grupo, inclusive então, até com apoio jurídico. O advogado era custeado pela Câmara, de certa forma. Era Emilson que pagava. Se havia alguma despesa financeira, eles resolviam lá. Ou se era uma questão política, também era resolvido lá, porque Emilson não tinha nenhum compromisso financeiro com o Dr. Mauro. Né? E o Dr. Mauro que advogava nos casos, entendeu? Aí eu só não sei o detalhe, se era por questões políticas, provavelmente política, né? Mas ele não, o fato é que ele não tinha, o advogado custa dinheiro e ele não tinha esse custo com o Dr. Mauro, porque fazia parte de todo esse processo, né? Certo. Emilson alguma vez confidenciou o interesse de colaborar com a justiça nesse contexto da Máscara Negra e por conta desse apoio aí político-financeiro, né, ele ficou financeiro e jurídico, digamos assim, ficou demovido da ideia, o que ele comentava, né, essa questão da mágoa. Na verdade, como passou o período, eles ficaram presos um período curto, e aí depois saiu e ficou o trâmite jurídico de tudo isso, e ele ainda tinha aliança lá, fazia parte do grupo, ele não tinha, naquele momento, ele não tinha nenhum interesse de se afastar ou de colaborar com a operação, porque estava dentro dessa base política, né? E aí isso correu normalmente, quando aconteceu depois do rompimento, ele se tornou presidente da Câmara, então ele não deu muito ênfase nessa questão do trâmite processual. Botou um novo advogado e continuou se defendendo. Ele nunca comentou comigo que tinha interesse de colaborar com a questão da Operação Máscara Negra em particular. Ele ficou apenas se defendendo dentro daquilo que o advogado ia orientando a ele dentro do processo. E ele chegou a mencionar se... Só disse que tinha acessos financeiros para Auricélio e depois para Hélio, né? E ele também se completou de alguma forma, alguma coisa ficou para ele nesse contexto? Não, assim, eu não tenho assim, muitos dados específicos, é um período que eu não estava. Eu sei dos compromissos que ele me disse que cumpriu, que honrou, que fez a parte dele. Então está muito na base daquilo que ele me relatou, né? E que ele tinha uma mágoa porque eles então haviam, entre aspas, o traído, ou não tinham interesse de elegê-lo ou de ajudá-lo, né, à altura daquilo que ele se sacrificou por eles. Era mais era mais num desabafo, numa lamentação, né? Agora, o crescimento patrimonial de Emilson provavelmente foi no período que ele foi prefeito quase um ano. Né? Então, ele sai da presidência da Câmara, se torna prefeito. Então, creio que a questão pessoal e patrimonial ela vai se desenvolver a partir dali. Né? Aí é uma questão, quando eu cheguei, ele já tinha esse patrimônio. O capital que estava mais reduzido, que ele me relatou que tinha feito alguns investimentos que não deu certo. Né? E aí, por isso nós viemos a financiar o apartamento, porque ele se descapitalizou, né?
em alguns investimentos que não deram certo e ele não tinha, ele precisou financiar o apartamento para começar a resolver depois, alguns anos já, a questão da campanha. Certo. Vamos encerrar aqui, só para o vídeo não ficar longo.